Boa tarde para vocês, boa tarde e feliz Páscoa. Hora da Família hoje, nós temos a alegria, a satisfação, a felicidade de celebrar com você a Eucaristia, você que nos acompanha na sua casa, onde você estiver. Quem celebra conosco hoje é Dom Odilo Scherer, Cardeal Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa celebração da Eucaristia nesta segunda-feira, dentro da oitava da Páscoa. A oitava da Páscoa é para nós como se fosse um único grande dia, um dia estendido da Páscoa, do domingo da Páscoa ao segundo domingo da Páscoa. Vocês podem também, todos os dias, participar da missa, seja na Rede Vida, seja em outro momento que vocês tiverem a disponibilidade, mas é bom celebrarmos esta semana com a igreja, com muita fé e com muita alegria, na alegria do Senhor ressuscitado presente no meio de nós. E a Eucaristia é a forma melhor de celebrarmos esta sua presença do Senhor vivo, ressuscitado no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão a Deus. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que sois o eterno intercessor junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que fazeis crescer a vossa Igreja, dando-lhe sempre novos filhos e filhas, concedei que por toda a sua vida estes vossos servos e servas sejam fiéis ao sacramento do batismo que receberam, professando a fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora as leituras da Palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio deles entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar.
Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos responder a esta leitura com o Salmo 15, ou dependendo da tradução da sua Bíblia, o Salmo 16. Nesse tempo pascal, o nosso refrão será aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis porque meu coração está em festa, a minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Aleluia, aleluia, aleluia. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com a instrução recebida. E assim, este boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se vocês estão sentados, vamos acolher a palavra de Deus no momento de reflexão e de
explicação destes trechos da Palavra de Deus que nós ouvimos. Espero que vocês tenham celebrado bem a Páscoa. A Páscoa é muito rica, seja o antes da Páscoa, seja agora o durante a Páscoa e depois da Páscoa. Nestes dias da Páscoa, da oitava da Páscoa, são os dias que vão do domingo da Páscoa ao segundo domingo da Páscoa, a Igreja anuncia os testemunhos sobre a ressurreição de Jesus. Ninguém viu a ressurreição de Jesus acontecer, ninguém viu. Quem podia ter visto foram os guardas, mas eles não viram também, porque a ressurreição, de fato, é um ato sobrenatural, é um ato que transcende, digamos, do aspecto físico. Jesus, depois, como ressuscitado, vai entrar na sala onde estão os apóstolos e ninguém vê como é que ele entra com as portas fechadas. Pois é, assim também ele pode sair do túmulo sem que ninguém veja, sem que nem mesmo a pedra do túmulo estivesse removida. De fato, porém, o evangelista São João diz que a pedra do túmulo, que fechava a porta do túmulo, estava removida. São Mateus não dá esse detalhe, simplesmente diz que as mulheres que foram ao túmulo no primeiro dia da semana, que seria o domingo, para completar as homenagens fúnebres a Jesus, o embalsamamento e assim por diante, que não deu para fazer na sexta-feira à tarde, porque era já tarde, e para os judeus o dia do sábado, que era muito solene, era sábado da Páscoa, o dia começa no pôr do sol. Então, Jesus teve que ser sepultado rapidinho. E aí, a passada festa do sábado da Páscoa, é que elas foram ao túmulo para completar as homenagens ao corpo de Jesus. Porém, encontraram o túmulo vazio. E aí, todo o medo delas, o que aconteceu, o que não aconteceu. De fato, aí então tem a visão de um anjo, tem a presença de um anjo que diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Vão dizer aos discípulos dele que ele os precede, ele vai à frente deles na Galileia. O túmulo de Jesus estava em Jerusalém, que era o sul, na Judéia, e Jesus anuncia através das mulheres que ele vai à frente deles na Galileia, porque os discípulos, quase todos, os apóstolos, eram da Galileia, e era lá que Jesus novamente iria encontrá-los após a sua ressurreição. Mas qual é a surpresa? As próprias mulheres têm o encontro com Jesus e, com grande alegria, reconhecem a ele, Jesus. Então diz: alegrai-vos. A ressurreição de Jesus traz grande alegria. Interessante que São Mateus diz que as mulheres foram ao encontro dos discípulos, com medo, mas com grande alegria. Este medo é sempre o medo que brota do encontro com Deus, né? Não é que Deus mete medo na gente, não. É aquele temor de Deus, que é o próprio reconhecimento, aquele susto que se leva ao se encontrar diante de Deus. Então, essa experiência de uma ação de Deus, de uma presença de Deus, as mulheres tiveram lá no túmulo. E depois, novamente, no encontro com Jesus mesmo, Jesus ressuscitado, e ele, porém, diz a elas: não tenhais medo. Alegria, mas não ter medo. Não ter medo de se aproximar dele, de ouvir a ele, de estar com ele. Depois, então, elas vão e fazem o que Jesus diz, anunciam aos apóstolos que eles vão para Galileia. E lá Jesus os encontrará junto do lago de Tiberíades. Estas são as narrações do Evangelho de São Mateus sobre a ressurreição. São João vai narrar um pouco diferentemente esses testemunhos sobre a ressurreição. Se a gente olhar os testemunhos sobre as aparições em São João, elas estão situadas quase todas em Jerusalém. Pois bem, depois São Mateus fala de alguma coisa interessante que nos faz compreender como a ressurreição de Jesus, desde o início, já deu muita controvérsia, né? Não era para menos, porque Jesus foi condenado à morte como falso profeta, foi condenado à morte porque se apresentava como filho de Deus, se apresentava como rei, né, mesmo dizendo que o reino dele não é deste mundo.
E, dentro deste contexto, conseguiram a condenação à morte de Jesus pela autoridade romana, Pilatos, e, naturalmente, eram acusações injustas que não deviam levar à condenação à morte. Porém, ficou a preocupação. Vamos cuidar, porque ele disse que ia ressuscitar. E Jesus, de fato, tinha predito a sua ressurreição. E, por isso, os guardas no túmulo. O que acontece, então, com os guardas? São Mateus fala... É bom observar que o Evangelho de São Mateus não é uma crônica de jornalista que está lá observando o que aconteceu e vai escrevendo o artigo para o jornal do dia seguinte, né? O Evangelho de São Mateus foi escrito entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Portanto, mais de 30 anos depois desses acontecimentos. E São Mateus retrata aquilo que eram as controvérsias em torno de Jesus, já lá no início do cristianismo. Enquanto os apóstolos davam testemunho dizendo, nós vimos Jesus ressuscitar, nós estivemos com Ele. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, mesmo diante das ameaças, da prisão, da tortura e até ameaças de morte. Eles diziam, nós vimos, nós estivemos com Ele. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas havia, naturalmente, os que negavam, os que diziam, é tudo invenção, não é verdade, roubaram o corpo dele durante a noite e assim por diante. E aí surgiram as várias versões. Por isso, São Mateus diz isso. Olha, tem uma versão aí que fala que os discípulos roubaram o corpo dele durante a noite. E esta fake news, hoje nós diríamos que é uma fake news, a respeito da ressurreição de Jesus. São Mateus diz, olha, isso até hoje está circulando por aí, dizendo que Jesus nem ressuscitou, foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Olha, se vocês olharem bem e escutarem por aí, esta fake news ainda está por aí, Essa fake news a respeito da ressurreição de Jesus continua por aí também, hoje. Tem muita gente que não acredita na ressurreição de Jesus, continua dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, ou que Jesus nem tinha morrido na cruz, que ele só desmaiou e durante a noite ele saiu de fininho, escapou, foi para o deserto, morreu de velho lá num oásis no deserto. Essas são fake news a respeito da ressurreição de Jesus. Pois bem, a nossa fé, nós cristãos, nós católicos, onde é que nós baseamos a nossa fé? Alguém me perguntou, mas quais são os dados que dão base à afirmação da ressurreição de Jesus? Pois é, isso mesmo. O túmulo vazio, o túmulo vazio por si só não é afirmação suficiente para dizer da ressurreição de Jesus. O que então? Os encontros com Jesus. Isso sim, os encontros pascais, isto é, depois da morte de Jesus, os encontros dos discípulos com Jesus em várias circunstâncias, não só uma pessoa, mas, e São Paulo chega a dizer que Jesus, depois da ressurreição, apareceu até mesmo a mais de 500 pessoas de uma vez. Portanto, havia muitas testemunhas da ressurreição. Muitas pessoas que viram, que encontraram Jesus, falaram com Ele, ouviram a Ele depois da ressurreição. E esta é a base. Esta é a base. Estivemos com Ele. Depois da sua morte, Ele esteve conosco, vivo. Ele mesmo, não um fantasma, nada. Ele mesmo, transformado. Não mais da forma como estava antes. Sim, Ele mesmo, seu corpo, era Ele sim, porém de uma forma nova. Não mais para este mundo, mas para a vida sobrenatural na glória de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, convido vocês, quem sabe, nesta semana, acompanhando as missas, cada dia vocês terão a oportunidade também de ouvirem os vários testemunhos sobre a ressurreição de Jesus e continuar a refletir sobre isso. Se não, aconselho também a lerem nos 4 evangelhos aquela parte final que fala da ressurreição de Jesus, ler os vários testemunhos, ou seja, das aparições de Jesus, e mesmo também no início dos Atos dos Apóstolos. E assim nós também vamos renovando a nossa fé na ressurreição de Jesus, que é base, é fundamento na nossa fé. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus, São Paulo diz, então, o que nós estamos fazendo? É vã, é vazia a nossa fé. Não, nós cremos sim que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e está presente no meio de nós. Amém.
Apresentemos a Deus agora as nossas ofertas e junto com as hóstias, o pão e o vinho, você pode apresentar também a sua vida, talvez as suas preocupações, suas angústias, os doentes. Vamos apresentar tudo isso a Deus junto com o pão e o vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos acolhidos por vós, Senhor, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Orai, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, as mãos esse sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e o de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão da fé e pelo santo batismo, consigamos a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre, em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos vida nova. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade como o Papa Francisco,
com nosso arcebispo Odilo e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Você pode lembrar de todos os seus falecidos neste momento e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Nós recebemos no batismo a graça de sermos filhos e filhas de Deus. Recebemos o espírito da filiação. Esta é uma grande, imensa graça. E é graças a ela que nós podemos chamar a Deus de Pai. Rezemos então como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, a morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Oremos. Transborde, ó Deus, em nossas almas a graça dos sacramentos pascais, para que, tendo-nos introduzido no caminho da salvação, nos torneis dignos dos vossos dons por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Façamos ainda a oração para pedir a Deus a proteção, a defesa contra esta pandemia do coronavírus que está alcançando, atingindo muita gente. Senhor Jesus, Salvador do mundo, esperança que não conhece desilusão, tem piedade de nós e livra-nos do mal. A Ti imploramos a vitória sobre o flagelo deste vírus que se difunde rapidamente. A cura dos doentes, a proteção dos que têm saúde, o auxílio para quem cuida da saúde dos outros. Mostra-nos o Teu rosto misericordioso e salva-nos com Teu grande amor. Tudo isso te pedimos pela intercessão de Maria, Tua e nossa Mãe, que fielmente nos acompanha. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Saudemos a Nossa Senhora, pedindo a ela também a proteção. Ela que é nossa mãe, nos acompanha carinhosamente e, como mãe, vela sobre nós. Como nós recordamos ontem, na consagração a Nossa Senhora de Guadalupe, ela diz, como disse ao índio João Diego, diz também a nós: eu estou contigo, não tenha medo, eu sou tua mãe, eu estou olhando por você. Tenhamos a certeza de que ela está olhando por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pela Rede Vida nesta celebração. Espero que vocês tenham boa continuação. Uma saudação muito especial a todos que estão em casa. Nesse tempo, naturalmente, todo mundo deve estar em casa, né? Estão dizendo para a gente ficar em casa, para se cuidar, para não se contagiar e não contagiar ninguém. Eu quero saudar de modo especial os doentes nos hospitais, os enfermeiros, os médicos e todos os que estão cuidando, e também quem está cuidando da saúde pela rua, né? Ontem tivemos também a notícia que já morreram também policiais, soldados, etc. Pessoal que está cuidando da saúde pela rua. Então, por todos, nós queremos rezar e colocar diante de Deus a intenção daqueles que cuidam para que nós tenhamos saúde, de modo muito particular, os que estão expondo a sua saúde para o bem e a preservação de saúde de toda a população. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia.